Mas a transferência, ela eu digo que a projeção é um tipo de transferência ou a transferência é um tipo de projeção? É um mecanismo de defesa muito comum, inclusive, não só nos neuróticos, como nos psicóticos, né? E é considerado, me ajuda, né, Rô? É considerado ainda dos mais imaturos, né, dos mecanismos. Isso. Na verdade, gente, não tem como não projetar, tá? Exato. Na medida, é um mecanismo de defesa, como o Guy coloca, mas na medida que a gente avança numa análise, talvez a gente projete menos. Esse é o esperado, tá? Claro. Porque a projeção, como eu te disse, não tem como projetar nessa vida. Tá? Então, se a gente projetar menos, é sinal que estamos menos neuróticos. Mais maduros. Né? Mas a projeção é da ordem do inconsciente, certo? A projeção é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. E ele muitas vezes é útil mesmo, quando algo está muito insuportável, né? A gente custa suportar a castração para nós neuróticos não é fácil, né? E, não é para ninguém, né? Não é para ninguém, até a falta dela, né? A desmentida também, de qualquer lugar que tu estiver, a questão da castração vai estar operando em todas as estruturas, né? Sim. Tá, e agora, e a transferência? Como é que a gente discorre sobre esse conceito? Esse conceito é um conceito caríssimo e é um conceito que não é uma particularidade da psicanálise. Exato. Agora, a psicanálise é da transferência. E eu acho que isso é importante colocar. Sem a transferência não há psicanálise, não há uma análise. Né? A transferência é um conceito universal, né? Ela não deixa. A transferência é amor, né? É a repetição dos afetos, né? Que formam nossas experiências. O caminho da análise é o caminho. Sem ela não é possível. Não é possível. A Rô falou uma coisa que é muito legal e que ela traz a psicanálise no cotidiano, né? Porque nós somos transferenciados com o padeiro, com o verdureiro, com a nossa faxineira, que é em comum, inclusive, né? Então, porque aí tem um saber que também a gente supõe na alteridade, né? Nas trocas, na vida, né? Então, é um conceito rico, sim, e está colocado sobremaneira a questão do amor, né? Do amor, que, diga-se de passagem, ele acontece num encontro, né? De mão dupla. E eu acho que é por isso que o Lacan não usa muito o conceito de contra-transferência, porque, né, a transferência já está colocada na transferência. Eu até brinco com esse conceito de contra-transferência, Gaio e Pedro, dizendo que contra-transferência é ir contra a transferência. Né? Então, e pode acontecer, né? Mas a transferência é uma experiência universal. Eu acho que isso que é importante que a gente coloque, não é uma especificidade da psicanálise. Um caminho de mão dupla? Sim, tu diz um caminho de mão dupla. Na análise, por exemplo. Na psicanálise, por exemplo. O analista se serve dela. Olha só. Quando Freud analisava, ou melhor, quando Breuer analisava Ana O, tá? Ana O, que é um caso assim icônico, clássico na psicanálise, exatamente, o Breuer, a Ana O se apaixonou por Breuer, tá? Se apaixonou, isso pode acontecer na clínica. Breuer, né, acreditou nesse amor, ou seja, aí Freud vai fazer uma leitura muito sagaz, muito perspicaz. Vai dizer que Breuer cedeu a Eros. E na nossa relação de análise, né, aí tentando responder esse caminho de mão dupla, a gente se serve de Eros e não cede a Eros. Se o teu paciente chega e se diz eu estou apaixonado, ele não está apaixonado por... Se tu acreditar nessa versão, a análise acabou. Não tem mais o que fazer. Agora,
se tu realmente trabalhar essa questão, e é passível de ser trabalhada, tu Sim. vai te servir de Eros, e aí sim, aí tu tem um material riquíssimo, né, para ser trabalhado né, da relação analista-analisando. Claro que é importante fazer um parênteses que na erotomania já não dá, né? Não é possível, porque aí tu tem uma patologia, né? Tu tem um writing, tu tem uma colagem, né? Tu tem uma colagem. Esse lugar que o analista ocupa de suposto saber, né? É eixo necessário para uma análise, para que uma análise se dê, né? Agora, quando como eu disse, do exemplo do Breuer, ele acreditou, ou ele ficou seduzido por Anna Ops, possivelmente, né? E ele não teve mais condições de escuta, e ele passou o caso a Freud. Freud seguiu o trabalho que ele não conseguiu, ele sucumbiu. Ali ele perdeu a condição de analista, isso? Ali ele perde a condição de analista. Perdeu. Quando tu cede ao analisando, ali tu perde a condição ética de manter uma análise, de sustentar uma análise, né? Exatamente, ele acreditou na narrativa dela, na fala dela, que ela realmente estava apaixonada. Ele não deu como... quando o paciente nos demanda, né, esse amor a gente se serve dele para que aí o trabalho seja possível. Nessa posição, repito, de suposto saber. Agora, quando tu acredita que realmente ele está apaixonado, tu não tem mais nada a fazer. Não dá. Aí tem que encaminhar. Não é mais possível. Aí passa adiante. Tem que valer da sua análise pessoal também, né? Para ver o que aconteceu. Passa adiante ou vai para o altar. Mas não mais como analisando, né? Não mais. É bem importante que a gente se reporte ao seminário 11, né? Porque nós vamos seguir agora falando dos conceitos fundamentais que estão no seminário 11 de Lacan, que são a transferência, a consciência, a pulsão e a repetição. E hoje a nossa proposta é dar uma conjugada em transferência, né, e inconsciente. O bate-bola fica bem bacana, e é fundamental que a gente lembre que aqui no seminário da transferência... da transferência, o banquete. É o 5. Eu voltei a estudar ele, porque eu não tinha ido tão a fundo, né, e acho que todo mundo está precisando, né. E o que Não, tu disse que é o 5? Não, é o 8. É depois da ética. Eu estou errado, perdão. Eu peguei errado. Os 5 são as formações do inconsciente. Isso aí, as formações do inconsciente. Bem, né? Realmente, eu vou estar bem atenta. Mas, bom, a gente conjuga todos eles, né? E o importante é que o que chama muito a atenção no seminário 8, né, é a largada que ele trata do banquete de Platão, onde justamente a questão do saber, do suposto saber está colocada neste mito que era Sócrates, né? Então todos os discípulos lá, né, ancorados pelo Platão, estavam dando a sua contribuição nesse sentido, né? E o interessante é que o Agatão revela que também o Sócrates também queria ser amado, né? Nessa coisa de o amante e o amado, né? E aí a gente vai entender o encontro dos desejos e do afeto que na transferência permite a análise. Agora, uma coisa que eu acho muito linda, Rô, é que o Sócrates traz o feminino numa situação extremamente masculina, né? Que é o lugar da Diotima, que era alguém que o Sócrates supunha saber. Então é muito lindo. O Lacan pegar... Tem muita coisa. Depois ele vai para Claudel, né, que aí é teatro, enfim, né? Mas é um seminário fantástico para a gente pensar a importância desse conceito e como a gente opera com ele clinicamente, né? A casa é sua, por favor, me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza